Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Estamos mais uma vez iniciando a nossa conversa, o nosso bate-papo costumeiro aqui aos sábados. Se você sabe, eu sou psicólogo, sou metafísico, estudioso, não é, dos assuntos do comportamento, e nós aproveitamos esse canal, né, que a internet nos possibilita, para a gente conversar um pouco, trazer ideias, enfim, explorar um pouco assuntos que possam nos ajudar a viver melhor, a encontrar aí uns atalhos, né? Encontrar aí uns caminhos mais fáceis para a gente solucionar as nossas coisas. E a internet possibilita isso. Eu sempre trago para nós aqui assuntos da minha experiência profissional, né, como psicólogo, e a gente vai estudando, observando, bem como também as coisas que a gente aprende trabalhando espiritualmente. Há mais de 40 anos que eu trabalho espiritualmente e é um aprendizado que não acaba nunca, né? A gente está sempre aprendendo e com isso nós vamos nos tornando mais amadurecidos, o que nos permite, enfim, sofrer menos e dar menos cabeçada, talvez errarmos em quantidades menores, porque a gente ainda é muito cheio de ilusões, né, com muita coisa, então demora um pouco para a gente entender, assim, simplesmente como funciona a vida, né? A maneira mais simples da gente ser mais feliz, da gente funcionar melhor, andar melhor. E o nosso objetivo aqui é esse. Nós não temos outro sentido aqui no programa do que conversarmos juntos e trocar ideias. Eu vou falar um pouquinho sobre um tema que eu trouxe para hoje e também gostaria que, se você quiser trocar ideias, mandar uma pergunta, mandar um comentário, isso sempre enriquece a nossa conversa, né? Enriquece o nosso bate-papo. Eu vinha pensando aqui no que a gente podia conversar hoje e me deu a ideia de falar sobre duas situações bastante, vamos dizer assim, caracterizadas, que é o eu comigo, eu Irineu, eu comigo, eu com as minhas coisas internas, e eu, Irineu, com os outros. Como é que são as nossas relações? Porque vivendo uma vida social, né, como a gente vive, ou dentro de uma sociedade com tantas diversidades, né, com tantas situações inesperadas, a necessidade de vivermos juntos, de criarmos um entendimento juntos, faz a gente repensar como é que eu lido com as pessoas. E também uma outra situação é como é que eu lido comigo, né? Como é que eu reajo, como é que eu sou comigo. Eu sou uma pessoa boa para mim, eu cuido de mim, né? Eu quero para mim o melhor, eu sempre quero o melhor, mas eu dou para mim o melhor, né? Eu faço às vezes coisas incríveis para os outros, ou procuro me esmerar, procuro ter uma compreensão maior para com os outros, mas eu comigo muitas vezes sou muito duro e não tenho essa mesma flexibilidade, não tenho essa mesma compaixão para com os meus limites, com as minhas falhas. Então a gente se julga muito, se abate muito, tem uma autoestima assim muito irregular, né? E com os outros, a gente aprendeu desde muito cedo a criar certas expectativas em relação às pessoas. E pelo fato da gente gostar delas, a gente espera sempre determinados comportamentos. Então eu imagino, eu fantasio
que as pessoas vão ter uma determinada conduta comigo. Vão me tratar de um determinado modo, vão ser muito receptivos às minhas necessidades, vão estar sempre prontos quando eu precisar. Então eu crio na minha cabeça certos padrões de atitude que eu sou capaz de garantir que os outros vão ter para comigo. Só que na prática a coisa não é tão funcional assim. As pessoas têm o universo interno delas, têm as necessidades delas, e isso não funciona tão bem assim. Então eu espero que um amigo me dê um apoio, eu espero que o amigo colabore comigo, ou que ele esqueça determinadas bobagens que eu possa ter feito. Mas, na prática, a pessoa age ou reage do jeito que ela sabe, do jeito que ela pode, do jeito que ela entende a vida dela. Como resultado disso, o que surge são enormes decepções. E, como a gente se ilude muito com relação aos outros, evidentemente, para que as ilusões possam ser sanadas, não há outro caminho que não seja o caminho da desilusão, né? Então a gente se desilude com as pessoas, com os comentários, com as reações. Algumas pessoas são muito radicais, né, nos seus pontos de vista e brigam por um ponto de vista. E outras são mais light e tal. Você pode ter um ponto de vista muito diferente do meu, mas não é por isso que eu vou necessariamente me dar mal com você. Você tem uma ideia, eu tenho outra, tudo bem. A gente pode ser amigo, pode ser até próximo e abraçar ideias diferentes, não quer dizer nada. Mas para algumas pessoas isso não é funcional, né? Se você não pensa como eu penso, então eu estou fora, eu não quero nada com você, eu não também te compreendo, eu vivo te criticando, e a gente vai entrando no jogo das críticas, né? Entrando no jogo do julgamento, que é sempre um jogo muito fragilizado, porque a gente não sabe exatamente o que vai por dentro das pessoas. Eu, quando vou trabalhar assim com alguns pacientes meus, num primeiro momento você pensa de um jeito, depois a conversa vai rolando, a gente vai trocando ideias e tal, e certas coisas que estavam escondidas, elas começam a aparecer, e a pessoa também começa a perceber aquilo que ela estava fazendo com ela, aquilo que ela estava fazendo com o outro, vai se revelando a verdade. E como a gente sabe que é a verdade de cada um, fica uma coisa muito individual, né? O que serve para um talvez não sirva de nada para outro, né? Tudo é muito particular, e a gente tem generalidades, é verdade, mas talvez o que sirva muito para você, para o teu vizinho ali não sirva, ou para teu parente, teu familiar, ele tenha outras necessidades que você não tem, e justamente por você não tê-las, você não entende que ele cisme de ir por um caminho, cisme de ir por uma estrada que você não concorda, que você não acha certo. Assim como também as pessoas cismam com certas coisas nossas, né, que parecem fazer sentido para nós, mas que para eles parece loucura, parece coisa desnecessária. Eu vejo, por exemplo, nós temos assim uma certa dedicação à parte espiritual. Então há uma disciplina dessa atividade. A gente costuma fazer as coisas com um nível de disciplina, porque sabe que a disciplina é que faz as coisas andarem, né, funcionarem. Mas para algumas pessoas, tudo isso que a gente faz, embora a gente não veja assim, para algumas pessoas é fanatismo, para algumas pessoas é loucura você desperdiçar o seu tempo com coisas que não levam a lugar nenhum. Por exemplo, podia estar hoje, né, num dia lindo como esse aqui em São Paulo, podia ter ido para uma praia, podia ter feito um monte de coisa,
Mas o coração da gente pede outra coisa. O coração da gente pede esse momento, essa disponibilidade. E como a gente trabalha inspirado pela parte espiritual, parece que eles também pensam como nós. Então é uma alegria muito grande estar podendo estar aqui, estar podendo refletir e dedicar alguns minutos a essa conversa, que também é sempre muito útil para mim, né? Que também é sempre muito útil para as coisas que eu estou vivenciando, porque eu, como vocês, sou uma pessoa absolutamente comum e tenho que lá lidar com as minhas situações, tenho que lidar com os meus perrengues, lidar com as coisas da minha vida, que eu sei serem passageiras, mas enquanto nós estamos no meio da situação, no meio da necessidade, nós temos que lidar com pessoas, lidar com situações às vezes indigestas, com preocupações, mas enfim, faz parte do jogo. O Dr. Hans costuma dizer que a vida é um jogo e que quando a gente não sabe jogar o jogo, a gente está sempre apanhando, né? Porque não entende que todo jogo tem estratégia para lidar, tem jeito, tem maneira, tem modo de você. Há momentos em que você precisa atacar, há momentos em que você precisa neutralizar e há momentos que você tem que se defender. Que, aliás, é um direito, né, universal de defesa, né, um direito cósmico, você se defender das loucuras de algumas pessoas. Algumas pessoas são um pouco, como a gente costuma brincar, fora do quadrado, né, fora da casinha. Mas é assim mesmo, assim como também de vez em quando eu acho que a gente sai um pouco do nosso natural, né, do nosso jeito melhor. Seja como for, as nossas relações com os outros precisam ser repensadas, se nós vamos estar sempre em defasagem com as pessoas. Se nós não tivermos um critério inteligente, mais sábio para lidar com tudo isso, vai ficar sempre muito difícil para a gente resolver certos assuntos. Agora, eu comigo é uma coisa interessante, porque eu comigo é todo momento, né? Eu durmo comigo, eu acordo comigo, as coisas que eu me programo para fazer, as coisas que eu projeto, algumas que dão certo e são efetivadas, outras por algumas razões não acontecem, aí nós temos que repensar, refazer o caminho, refazer a estratégia. Mas eu comigo preciso encontrar uma maneira de eu ficar bem comigo. Porque se eu não encontrar essa maneira de eu ficar bem comigo, dificilmente os outros terão poder sobre mim, poder sobre a minha vontade pessoal. Algumas pessoas nos ajudam muito, nos dão um estímulo, mas elas, embora nos ajudem, não podem fazer o serviço que é nosso, né? Não podem extrapolar a área de ação delas, porque a responsabilidade pelo fato de eu querer estar mais feliz, é absolutamente minha. Então, se eu não encontrar uma maneira de me fazer bem, né? Se eu não encontrar uma maneira de eu me fazer um pouco mais feliz, ainda que seja uma felicidade, sei lá, relativa, né? Há caminhos que eu posso ficar muito mais confortável dentro de mim. Então, buscar pensamentos menos atormentadores, porque a gente se atormenta muito com certas coisas, né? Nós ouvimos o noticiário e as pessoas falando, e aquilo a gente vai alimentando aquele tormento. O futuro é sempre uma ameaça, o futuro é sempre algo perigosíssimo. Mas tem um governo, né? Esse governo é um governo cósmico, é uma luz que manda para nós vida, né? Fluido vital. Então, se eu não ficar de bem comigo, azar meu, né? Porque ninguém vai poder fazer nada por mim. Então dá uma olhada para você, se você não está sendo muito duro com você, se você não está exigindo de você coisas que você não tem condição de cumprir agora. Ah, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer aquilo. Aí chega na hora, a gente faz, e faz, e gosta de fazer. Então, a vida, ela é assim, né? Ela vai aparecendo e nós vamos lidando com ela. Agora, dentro de você, você vai ficar com você pela eternidade.
Se você não acostumar a ficar com você, como é que vai ser? Quanto menos você sofrer por estar aí dentro e quanto mais você aceitar naturalmente as situações temporárias da vida, porque é tudo passageiro, gente. Nossa, é tudo tão depressa, é tudo tão rápido. E ainda que a vida na Terra é lenta, né? No sentido energético, dizem os espíritos que no mundo espiritual tudo é muito mais efetivo, né? Tudo muito mais rápido. Você pensa numa tristeza, a tristeza é você, né? É uma coisa muito rápida. E aqui parece que a gente vai aprendendo a lidar com as leis do pensar, vai aprendendo a lidar com a realidade das coisas e vai também moldando ou modelando essa realidade com outros olhos. Não é? A história do copo cheio, do copo meio cheio, meio vazio, depende da realidade que eu vejo. Né? Então, se eu começo a buscar um caminho de uma visão mais ampla, uma visão mais clara, eu vou conseguir lidar melhor com a minha saúde, vou conseguir lidar melhor com as minhas questões financeiras, as minhas questões afetivas, as questões do lar, da parentela, pessoas que eu quero ajudar ou pessoas que estão dificultando o meu caminho. Parece incrível pensar na hipótese de você ter que mandar luz para uma pessoa que você não gosta, né? Mas eu tenho aprendido que a luz é a única maneira de dissolver esse pesar, essa animalidade que tem dentro das pessoas. Claro que você não morre de amores pela pessoa, mas manda uma luz que possa dissolver essa coisa ruim dentro dela. E ruim dentro da gente também, porque afinal a gente também vai mandando um monte de energia escura, né, para ela, energia densa. E quem é que sai perdendo, né? Quem é que sai esgotado? Quem é que sai desvitalizado no meio disso tudo? Somos nós. Então não é que você vai mandar luz porque você virou anjinho. Você vai mandar luz porque é a forma inteligente de lidar com a animosidade, de lidar com quem sabidamente te quer mal. Enfim, além do que, né, nós temos que renunciar à presunção de querer agradar todo mundo, né? Renunciar à presunção de querer ser infalível, né? Isso é uma grande bobagem, né? Pelo menos no nosso estágio de percepção evolutiva, nós ainda estamos muito longe, né? Somos recém-saídos aí das cavernas aí da vida, né? Buscando um contato mais sutil, né? Com as nossas sensações, a nossa sensitividade, a nossa emotividade. A gente não sabe ainda lidar com as nossas emoções, somos muito principiantes, mas algumas coisas já têm nos mostrado as melhores opções de caminho. Dá uma pensadinha nisso, com calma, a tua relação, o eu comigo, né? Você com você, e a sua relação, você com os outros, e como você pode de algum modo harmonizar melhor as tuas relações aí internas e externas, tá bom? Muito bem, vamos ver se nós temos alguém, né, que queira conversar conosco. Temos sim. Vamos lá. Beth, de Cariacica. Olá, Beth, uma boa tarde para todo mundo aí de Cariacica. Bem, Lineu, quando penso que perdi as esperanças, aí vem você, usado por Deus para me alertar. Muito grata por Deus e por você. Abraços. Olha, Beth, existe uma coisa que precisa ser lembrada, que uma coisa é espera e outra coisa é esperança, né? A gente sempre espera algumas coisas que parecem não vir, né? Mas esperança não. Esperança é uma atitude que faz a gente pensar assim, bom, tá difícil, parece não ter uma solução lógica, rápida, mas eu confio que alguma coisa boa virá para mim. Então, essa confiança, num primeiro momento, não é muito fácil não, né, Beth? Porque a gente está tão desiludido das coisas, tão chateado, ou chateada, né, com algumas pessoas,
que a gente acha que o nosso caminho não tem jeito não, né? Que nossa vida vai ser sempre esse martírio. Mas por que será que a gente caiu num martírio, né? Por que será que a gente foi ficar ao lado de pessoas tão complicadas, né? Pessoas estranhas, que aparentavam um certo jeito de ser e depois tudo muda, né? A gente sofre, mas este sofrimento vai fazendo a gente despertar, porque dentro de mim mando eu, dentro de mim tem a minha luz própria, e eu não vou deixar ninguém roubar a minha alegria, roubar a minha dignidade. Pode ser que num primeiro momento eu não consiga o que eu quero, mas eu vou chegar lá. Eu vou dar a volta por cima. Eu comigo, ou eu com Deus, juntos somos maioria. Então nós vamos chegar lá. Vamos conseguir dar a volta por cima, sim. Afasta toda essa negatividade aí da tua mente. Acredite em você. Há tempo ainda das coisas mudarem, há tempo ainda das coisas melhorarem. E você vai conseguir dar a volta por cima, tá bom? Se você quiser, mande o teu nome, idade e cidade aqui para o contato@irineugaspareto.com.br, contato@irineugaspareto.com.br, nome, idade, cidade. Nós vamos colocar o teu nome no nosso caderno de orações, tá bom? Vamos lá. Dorinha, Lisboa, Portugal. Olá, Dorinha, uma boa tarde para você e para todo mundo aí da nossa querida Lisboa, Portugal. Sou sua fã, estou vendo de Portugal. Tudo o que você diz, estou vivendo há 40 anos. Não é fácil tomar uma decisão. Só sei que estou sofrendo. Beijo grande, obrigada por ter me ajudado tanto com seus conselhos. Olha, Dorinha, eu fico feliz, né, com as tuas palavras, mas eu acho que nós estamos vivendo uma fase de profunda transformação. E a transformação, né, Dorinha, ou as transformações, não são um passe de mágica, né? As transformações são necessárias para o nosso crescimento. Claro que as coisas têm um sabor amargo às vezes, né? Porque a gente gostaria de ter mais velocidade para sair de certas situações. Parece que as situações nos prendem, né? A pessoas, a circunstâncias, mas tudo é passageiro, Dorinha. Você vê, você está há 40 anos passando situações complicadas, complexas, mas você é uma vencedora. Você está aí, está de pé, está procurando um caminho, está procurando uma estratégia, procurando uma estrada que possa te levar um pouco mais de paz interna. E saiba que o melhor está chegando, que as coisas boas vão chegar para você, porque para a bondade divina, quando ela entender que nós já aprendemos o que precisaria aprender com essa situação que a gente está, ele muda tudo, muda toda a situação, nos dá uma nova chance de um outro modo, e eu tenho certeza que você é uma vitoriosa. Um pouquinho mais de paciência, vamos juntar as forças aí na bondade divina, no bem, que nós vamos mudar esse quadro. Obrigado por estar nos acompanhando. Tenho muitos amigos em Portugal, aí em Lisboa, no Porto. Tenho saudade muito grande de Portugal, não tenho podido ir, mas nas primeiras oportunidades que a vida me conceder essa graça, né, essa chance, nós vamos estar em Portugal. Um grande abraço a você. Tita, de Londrina. Olá, Tita, boa tarde para você e para todo mundo aí de Londrina. Gostaria de saber como eu faço para colocar as ideias em ordem. Me estresso muito com preocupações com os outros, tipo filhos, noras, irmãos, marido, e minhas ideias ficam todas desordenadas. E com isso, perco o sono, fico com a cabeça pesada o tempo todo. Tita, uma coisa importante para nós é criarmos um sentido, digamos, de ordem mental. Porque é tanta informação, é tanta coisa que as pessoas nos impõem e que a gente mesmo se impõe, que
internamente fica uma confusão muito grande. E quando a gente fica confuso, os nossos focos se dispersam. A gente perde o foco. O que é foco? Foco é você direcionar as tuas forças ou as tuas atenções para o que é prioridade. Você vai me dizer assim, mas Irineu, tudo é prioridade. Não. Tem prioridade 1, tem prioridade 2, tem prioridade... As prioridades precisam ter uma hierarquia. Então, primeiro a Tita, porque maior prioridade do que a Tita não existe. Depois vem o esposo, os filhos, a nora, vem numa sequência. E depois nós não somos, né, Tita, salvadores do planeta, né? Nem somos fiscais de Deus aí para ver se a vida anda direito. Nós vamos fazendo o que a gente pode, mas vamos fazendo passo a passo. Então, primeiro eu faço uma coisa, depois eu faço outra coisa. Eu vou criando nessa ordem mental uma organização. Então, enquanto eu estou fazendo isso, eu não vou fazer isso e aquilo, eu vou fazer só isso. Depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo outro. E assim eu vou indo, senão eu me perco. E o que acontece quando a gente se perde? A gente se desvitaliza. Eu sinto você cansada, você fazendo, mas você não está feliz fazendo. Você faz, porque você quer bem as pessoas, você tem um sentimento muito bom para elas, ótimo. Mas e você, né? Você com você, né, Tita? Então, nós precisamos equilibrar um pouquinho mais essas relações. Então, experimente colocar uma ordem. Primeiro isso, e depois você vai fazer só o que você acha que é bom. Porque todo mundo dá palpite, todo mundo arruma serviço para a gente. Se você deixar e não se posicionar, toda hora estão arrumando uma coisa para você fazer. Aí você não tem tempo para você só tem tempo para os problemas dos outros, que, aliás, nem sempre reconhecem muito essa dedicação extrema. Então, analisa, observa. Não, eu vou colocar uma ordem, né? Tudo é importante, mas tem um importante 1, um importante 2, e a gente vai fazendo. Se você conseguir fazer isso, você vai evitar desperdício de energia. E, consequentemente, acredito eu, você vai ficar menos cansada e vai se sentir melhor fazendo o que você faz, tá bom? Cleide, Manaus. Olá, Cleide, uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Manaus. Essas palavras foram para mim. Eu decidi bancar porque tenho medo de me arrepender, pois estou envolvida com os filhos, a empresa e tenho instabilidade financeira. Ao mesmo tempo, Irineu, eu continuo alimentando falsas esperanças. Aonde está o eu comigo e eu com os outros? Pois é. O que é importante? Tudo é importante, né, Cleide? Mas, veja bem, se você não consegue, por exemplo, se dedicar à sua empresa como a empresa precisa, você não vai conseguir resultados financeiros, vai continuar na instabilidade e vai continuar, quem está na instabilidade está como? Está preocupada. Se a pessoa fica preocupada, ela não consegue se dedicar aos filhos, a outras coisas, estando preocupada, porque ela fica dividida. A pessoa se divide demais. Tudo é importante. Quem é que vai negar a importância de filhos? Depois, filhos a gente gosta de um jeito que não dá nem para explicar. A gente gosta dos filhos e tudo bem. Se a gente pudesse trazer o céu para eles, a gente traria. Mas eles têm que buscar o céu deles. A gente colabora, a gente estende a mão, mas cada qual segue o seu percurso. Então, elege prioridade. Na hora que você está trabalhando, você é só trabalho. E aí você vai cuidando das tuas... Na hora que você está com seus filhos, você se dedica a eles. Vai colocando cada coisa da Cleide no momento que ela está. Pensa assim, a vida só acontece no agora. Não dá para misturar tudo, porque senão você vai se perder. Você já não está sabendo mais o que é você. E cadê a Cleide? Se você não tiver pelo menos uma dose de prazer, Cleide, tudo isso
fica uma coisa assim, sem muito fundamento. Você faz, mas quanto mais você faz, mais você está devendo para si próprio. E aí a gente fica numa situação, pô, e eu, né? De repente você põe a cabeça no travesseiro, bom, você fez para todo mundo, mas e você? Aí você não está feliz, você não teve nenhum momento de prazer, tudo foi muito assim para fora e pouco para dentro. Então, a vida pede repensar, né? A vida pede assim uma nova estratégia de gerenciamento emocional, de gestão emocional. A gente está com a emoção destrambelhada e não tem tempo para si, não tem paz, não tem soltura. A gente fica preso a tudo e a todos e não tem a liberdade de ser quem a gente é. Então o desgaste é muito grande. Então vamos colocar a prioridade. Tudo é importante. A Cleide é importante e os outros também são importantes. Mas cada coisa no seu lugar, né? Vamos, se você conseguir fazer assim, você não vai depreciar ninguém e vai viver numa ordem, né? Vai viver numa coisa e deixar os outros também andar um pouco por si, né? Isso é fundamental. Tereza Belfort Roxo. Olá, Tereza, boa tarde para você, para todo mundo aí de Belfort Roxo. Eu sinto um desânimo imenso, Irineu. Uma tristeza que parece que vai me corroer por dentro. Não sinto ânimo para nada. O que faço? Tenho lutado com todas as minhas forças contra esse mal, mas não é fácil. Só Deus sabe como me sinto. Sabe, Tereza, você colocou um assunto que tem acontecido com muita frequência. Eu penso que talvez você seja uma dessas pessoas que funciona que nem uma antena, capta muita coisa. Nós podemos imaginar, né, Tereza, como é que está, por exemplo, essa mente social, né? Tanta gente insatisfeita, tanta greve, tanta coisa acontecendo, falta de dinheiro, e problema político, e corrupção. Tudo isso está no ar, né? Tudo isso está aparecendo, né? Agora, nós somos sensíveis e, de alguma maneira, a gente absorve tudo isso, e isso que a gente absorve se mistura com os nossos problemas pessoais. E aí vira uma salada só. Então a tristeza de fora se mistura com a minha tristeza interna e parece que elas se somam. Então a impressão que me dá, Tereza, é que você está muito aberta ao mundo externo, assim, e não consegue separar o que é de fora e o que é de dentro. Então a gente está realmente buscando um caminho melhor. E eu acredito que você espiritualmente está precisando de apoio, porque você está captando muita coisa e muita coisa você não está encontrando saída, você não está encontrando uma direção, não está encontrando uma porta, tá? Então, faz o seguinte, manda o teu nome, idade e cidade para nós, nome, idade e cidade. Manda aqui para o contato @irineugaspareto.com.br, contato @irineugaspareto.com.br, mande para nós para o contato @irineugaspareto.com.br e nós vamos colocar o teu nome no nosso caderno aqui de oração, de prece, para que você espiritualmente fique mais aliviado e volte a ter alegria de viver. Volte a ter paz, volte a ter luz, volte a ter confiança, tá bom? Eu quero aproveitar aqui para mandar para o meu amigo Robson Pinheiro, lá de Belo Horizonte. Alô, Robson. Alô, Leonardo, o pessoal todo de Belo Horizonte. Um grande abraço aqui de São Paulo. Eles fazem um trabalho sensacional com a parte espiritual e os livros e tanta coisa boa que eles tem proporcionado para todos nós. Eu quero aproveitar para mandar um super abraço, uma gratidão, uma amizade, e que vocês continuem aí a produzir todas as coisas boas que vocês têm produzido. Aqui em São Paulo tem
um coração amigo, corações amigos aqui, sempre de braços abertos para receber. Um grande abraço a todos vocês. Humberto, de Belo Horizonte. Olá, Humberto, uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Belo Horizonte. Boa tarde, Irineu. Como sempre, adorei as dicas. Vou pôr em prática. Porém, a única coisa que não abrirei mão será de assistir os seus programas e os vídeos, pois para mim está sendo igual a ler a Bíblia. Preciso deles para me tornar a cada dia uma pessoa melhor. Feliz, mais humilde, amorosa, enfim, de bem com a vida. Resumindo, eles me ajudam a ser uma pessoa grata por tudo que acontece a cada dia em nossa vida. Amei os conselhos. Obrigada e um ótimo fim de semana para você e toda a sua equipe, inclusive ao Dr. Hans. Olha, eu fico feliz, né, com as suas palavras, porque, na verdade, né, nós estamos todos aqui acho que uma espécie de escola, né, onde a gente vai caindo, levantando, aprendendo. Uma hora a gente acerta, uma hora a gente acerta menos, outra hora a gente erra, mas a vontade é de acertar, a vontade de fazer bem, a vontade é de criar coisas boas, né? E eu fico feliz que as nossas reflexões aqui, as nossas conversas, possa estar te ajudando a você criar uma condição melhor, porque os desafios são todos nossos, né? Todos nós temos os nossos desafios. Conte conosco e vamos seguir em frente, né? Vamos seguir em frente para as coisas melhorarem a cada dia. Um grande abraço a você e a todos os seus. José, de Pernambuco. Olá, José, boa tarde para você e para todo mundo aí de Pernambuco. Me ajuda, Irineu. Como uma pessoa, na hora que está estressado, perdido, vai conseguir pensar nisso? Eu comigo ou com os outros? Sabe, José, às vezes há momentos na vida em que a melhor coisa que acontece conosco é a gente se perder. Porque quando a gente se perde, a gente começa a perceber que o caminho que a gente estava fazendo não estava legal. Então, se perder é ter uma oportunidade de achar um caminho novo, de achar uma oportunidade nova. A gente estressa porque não vê num primeiro momento solução. E aí a gente dá muito mais valor ao fracasso do que ao entendimento. Naturalmente, eu comigo preciso olhar para a situação e buscar o que eu posso tirar de proveito disso. Claro, eu estou chateado, estou nervoso, estou com bronca desse, daquele, que me fez isso, fez aquilo. Tá, mas o mundo é assim, né, José? O mundo é egoísta mesmo, o mundo é ganância, né? Hoje só se o negócio é dinheiro, né? Não se fala de outra coisa. Ninguém pensa muito no ser humano, é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu imagino que você esteja passando. Mas o ser humano é muito mais que dinheiro. E apesar de você se sentir perdido, é um bom momento para você parar, né? Sentar numa boa poltrona e começar a sentir a situação, olhar para ela como se você estivesse num teatro. Olha lá para o José, vê como é que está a situação, vê o que fizeram para o José, quem puxou o tapete, quem não puxou, aqueles que estavam do seu lado, que não estão mais. Olhar e ver, bom, o ser humano é assim, tá bom. Se o ser humano é assim, eu vou precisar desenvolver duas coisas. Eu vou precisar desenvolver uma paz interna e uma astúcia. Vê que engraçado, né? Jesus recomendou que a gente devia ser manso como a pomba e astuto como a serpente. Por que será que ele traria para nós essa imagem, né, de astúcia? Porque a gente precisa desenvolver isso, né, José? A gente não pode ser muito ingênuo. Porque a pessoa muito ingênua, eu sou uma pessoa muito ingênua, estou aprendendo a duras penas, a vida passa por cima de você feito um trator. Então você não pode ser ingênuo, você pode ser bom, mas não pode ser bonzinho. A vida vai te ensinando. Então você vai ficando meio calejado, vai ficando assim meio
como a gente costuma brincar, né? Vai ficando macaco velho, mas eu não vou me derrotar. Eu estou numa fase de mudança. Estou me transformando. Então eu vou transformar limão em limonada. Eu vou aproveitar essa situação dura que eu estou passando para conseguir uma vida melhor e um roteiro melhor. Eu vou me dar uma nova oportunidade. Pode ser que eu tenha errado tudo até aqui, não tem importância. Daqui para frente, doravante, eu vou fazer uma coisa melhor para mim. É assim que a gente faz. O eu comigo tem que ser essa porta aberta de nova oportunidade, porque senão a gente vai ficar lá embaixo chorando no fundo do poço. E do ponto de vista prático, o que muda? Nada, eu continuo chorando e vou ficar chorando lá até eu cansar. Porque não é exatamente o sofrimento que muda. O que muda é o cansaço do sofrimento. Quando a gente cansa de sofrer, aí a gente muda. Aí a gente resolve ter uma nova postura. Então, não desanima não, cara. Vamos em frente, vamos levantar a cabeça e você vai dar a volta por cima. Depois manda notícia para nós, tá bom, José? Um grande abraço para você. Wellington, Governador Valadares. Olá, Wellington, uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Governador Valadares. Gostei de visitar sua página, seu site. Primeira vez que assisto, porém não encontrei o que procurava. Gostaria de um e-mail de algum contato seu, algum médium, não sei se você faz esse trabalho, que converse com espíritos desencarnados. Trata-se de um contato com o meu filho que foi assassinado há 4 anos. Sou espírita de uma outra doutrina, de raízes africanas, e tratamos dos que já estão no pós-vida de uma outra maneira. Se o amigo puder me ajudar, ficarei grato. Talvez, se eu entendi bem o que você quer, você gostaria, acho que, de ter um contato, né, com o seu filho, para saber, afinal, esse tipo de situação de desencarno, né, um assassinato, não é uma situação muito simples, embora seja até comum e frequente. É difícil a gente prever assim, né, Wellington? Vamos lá que eu vou falar com o seu filho, né, como se eu mandasse no mundo astral. O que a gente pode fazer, Wellington, é pedir para os amigos espirituais nos mandarem notícias, nos darem situações e até, quem sabe, promover encontros entre você e o seu filho, especialmente fora do corpo, para que você pudesse apaziguar o teu coração de pai chateado com tudo que aconteceu, evidentemente. Isso a gente pode fazer. E não raras vezes, havendo condições no mundo astral, os espíritos costumam proceder dessa forma, facilitando o contato direto entre vocês, de maneira que você lembre do contato. Um sonho, daquele tipo de sonho assim que você parece que é uma coisa muito real, sabe, esse tipo de experiência que seria tão bom você conseguir. Então faz o seguinte, Wellington, mande para nós aqui o seu nome, idade e cidade, nome do seu filho, não é? Idade que ele faleceu e cidade. Nós vamos pegar os nomes de vocês, colocamos num caderno de oração e vamos pedir para as entidades amigas favorecerem esse contato. Se nós tivermos alguma notícia, a gente te fala. Se nós não tivermos notícia, você terá uma notícia mais específica dele que apazigue o teu coração, porque a gente gosta das pessoas e naturalmente a gente quer ficar bem, né? Então mande o teu e-mail para o contato @irineugaspareto.com.br. Vamos ver se as entidades amigas podem trazer alguma notícia do seu filho, tá bom? Rosa, da cidade do Porto, Portugal. Olá, Rosa, uma boa tarde para você. Saudades da cidade do Porto, onde fiquei muitos dias trabalhando. Lá se vão lá alguns bons anos. É um prazer falar com alguém da cidade do Porto, que eu gosto muito. Só hoje fiquei a conhecer o seu site e programa. Sou portuguesa e preciso de ajuda para me libertar de pensamentos ruins que me atormentam e me trazem um medo que, por vezes, nem quero sair de casa. Entro em pânico só em ouvir uma má notícia. Obrigada. Rosa, eu não sei se você tem conhecimento
da maneira como as notícias são veiculadas pela mídia. As notícias em si são as notícias, mas elas são colocadas de uma maneira para causar impacto em quem ouve. O que se vende hoje são notícias. Infelizmente, né, Rosa, são notícias ruins. Agora, o mundo, né, Rosa, não é feito só de notícias ruins. As notícias ruins, elas fazem muito barulho, elas causam muitas comoções, né, elas causam muito infortúnio em todos nós. Mas isso é apenas um pedaço da vida na Terra. Há uma quantidade imensa de boas notícias que não são veiculadas. Por quê? Porque elas não vendem. Notícia boa não vende. O que vende é notícia ruim. Então as notícias são como que maquiadas. Elas são exageradas. E às vezes, além da notícia, tem algum repórter que eles chamam de âncora, né? Que é aquela pessoa que fala, comenta a notícia para deixar a notícia ainda mais perigosa ou mais preocupante. E tem sido assim todo dia, né, Rosa? Todo dia, se você ligar a sua televisão, o seu rádio, você vai ver notícia ruim. E tudo isso é muito fabricado também. Ah, mas é mentira. Às vezes até existem notícias falsas que são veiculadas. Agora, pensa bem, né, Rosa? O mundo é um mundo de coisas boas. Claro que existem esses problemas e a Terra está passando por um período de transformações, mas a bondade divina é muito maior. Só há um poder, e o poder é o poder de Deus, não há outro poder. Os outros poderes da maldade é tudo passageiro, é tudo para provocar medo e barulho. Então eu tenho que aprender a substituir o medo pela confiança, porque nada destrói nada, tudo se transforma. Essa maldade toda que a gente tem aí, tudo vai ter que consertar, vai ter que arrumar, e a bondade divina vai favorecendo essas situações através de experiências difíceis que algumas pessoas vivem aí pelo sofrimento. Mas a bondade divina é amor, é luz, é força. E você tem poder, você é mais forte que o teu pensar. Pensar é só um aspecto da coisa. Você, Rosa, é mais forte. Então, não, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito essa doença, eu não aceito essa coisa. Então eu estou no bem, eu vou virar, a vida melhor, a coisa vai melhorar. A gente vai, num começo, neutralizando. Mas depois isso vai se tornar uma coisa normal. E você vai ficar tão bem, Rosa, que você nem vai lembrar que você tinha medo. Os outros é que vão ter medo de você. Pensa nisso. Traz a força da Rosa, que quando a Rosa precisa de força, essa força vem. Não se abata não, porque é tudo muito maquiado, é tudo muito disfarçado. Você vai ver como a coisa vai melhorar. Obrigado por estar conosco, nos acompanhando. Um grande abraço a você, Rosa. Clarice, New Jersey. Olá, Clarice. Uma boa tarde para você. Não sei se é tarde, talvez até seja bom dia. E um abração para todo mundo aí de New Jersey. Sabe, tenho uma dúvida. Porque acordo todos os dias com o melhor pensamento e os melhores desejos para o meu dia. Mas acabo o dia sempre com o oposto que pensei. Onde está o eu comigo e o eu com os outros? Que não funciona comigo. Não está funcionando, Clarice, porque você está absorvendo o mundo de fora, né? O mundo de fora, ele me envolve, mas o mundo de dentro está tudo bem. Se você olhar para você, o mundo de dentro está bom. É o mundo de fora, é as pessoas insatisfeitas, é briga por causa de dinheiro, é confusão afetiva, ninguém se entende, e as famílias se vamos dizer, se degladiam entre si, não é? Então você imagina que quando você levantar de manhã, cria um mecanismo de proteção. Você faz assim, ó, Clarice, eu vou te ensinar.
Antes de você sair de casa, você não vai pegar mais do que 2, 3 minutos. Senta numa poltrona, tá? Aí você fecha os olhos e imagina uma coisa, Clarice, que você gosta muito. Uma pessoa, uma paisagem, uma situação. Pensa na coisa e imagina essa coisa dentro de você. E essa coisa que você gosta, ela vai desencadear você uma sensação de bem-estar, uma coisa amorosa, uma coisa boa, útil. Quando você sentir essa sensação pelo teu pensar, você vai imaginar que essa coisa, primeiro, toma conta de você, tá? Como um todo. Aí, na sequência, você imagina que aquilo está passando pelo teu poro, alcançando o teu campo vibracional, a tua aura. E você vai criando em torno de você esse pensamento amoroso como se ele fosse um escudo de proteção contra o mundo externo, tá? Então você pensa aquela coisa boa, tal, que é como se fosse uma magia. Você cria isso, cria essa proteção como se fosse um escudo em torno de você, um tubo, uma coisa qualquer, pleno do teu amor, pleno da tua força, pleno da tua luz, da tua saúde, do teu vigor espiritual. Criou isso, você vai sentir que deu uma sensação de bem-estar. Pronto, é isso aí. Aí você vai para o teu dia normal e observa como é que você vai chegar em casa à noite. No começo a gente tem que preparar isso diariamente, depois a gente já faz isso automaticamente. Quando tiver numa situação que você perceber mudança, você já evoca essa tua força de proteção, você vai ver, você vai ficar ótima. Depois manda a notícia para nós, tá bom? Grande abraço. Ricardo, de Uberlândia. Olá, Ricardo, uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Uberlândia. Quando não conseguimos ter pensamentos saudáveis, é só isso? Bom, quando você não está conseguindo ter pensamentos saudáveis, você tem que perceber por que esses pensamentos saudáveis não chegam. Por que essa coisa tem que ser ruim dentro de você? O que é que você está valorizando em você? O que é que para você tem importância? O que é importar? Importância. Importar é trazer de fora para dentro. Tudo que eu trago de fora para dentro tem que passar por uma alfândega, não pode ser assim. Eu vou conversar com uma pessoa, a pessoa está mal, conto os casos dela, daqui a pouco ela vai embora, ela fica bem e eu fico mal. Eu, como psicólogo, se eu trabalhasse assim, estava morto, né? Então tem que ouvir a pessoa, entender e selecionar, fazer uma dogana mesmo, fazer uma seleção. Se a pessoa está dentro do parâmetro legal, entra. Não está dentro do parâmetro legal, espera aí fora, que eu vou observar melhor. Você tem que criar um processo seletivo. Não fica essa bagunça na mente, né? Porque parece que a mente não tem controle, não tem nada. Então, se você começar a prestar atenção nisso, você vai começar a evitar que certas forças negativas façam parte do teu mundo psíquico, do teu mundo emocional. E aí você vai começar a ter pensamentos saudáveis, porque você quer pensamentos saudáveis. É uma coisa também de querer e de se posicionar e de se colocar. Experimenta, depois você me conta. Eliette, Rio Grande do Norte. Olá, Eliette, uma boa tarde para você e para todo mundo aí do Rio Grande do Norte. Irineu, eu sou mãe de um rapaz de 26 anos e ele está só no quarto fechado já há 2 anos. Sai para fora quando percebe que todos já foram dormir. Aí, Irineu, ele levanta, come alguma coisinha, pouca, e volta para o quarto. Já levei ao médico, tomo medicação, mas nada adianta. Não sei o que faço, pois sinto ele se perdendo e perdendo tudo, principalmente sua juventude. Ele não fala com ninguém, mesmo se eu insistir. E me ajuda, por Deus. Olha, Eliette, esse é um caso típico, né, de assédio espiritual, né, de perturbação espiritual. O que a gente pode fazer, Eliette, é fazer uma atividade espiritual à distância, tentando ajudá-lo
a reverter esse quadro, né? A se sentir melhor e a buscar um caminho novo. Então eu vou te sugerir o seguinte: mande para nós o nome dele, a idade e a cidade, tá? Nós pegamos o nome, colocamos no nosso caderno de oração e vamos pedir ajuda espiritual para ele. Vamos fazer pelo menos 1 mês e meio, 2 de ajuda espiritual. Vamos ver como é que o quadro se mexe, como é que as coisas se transformam, tá certo? Então você vai mandar o nome, idade e cidade para contato@irineugaspareto.com.br, contato@irineugaspareto.com.br. Mande para nós e nós vamos colocar o nome dele em oração. Vamos ver o que acontece. Ele tem problemas espirituais e a gente vai tentar ajudar, tá bom, Eliette? Um grande abraço a você. Antônio Marcos, de Blumenau. Olá, Antônio Marcos, uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Blumenau. Gostaria que falasse algo ou explicasse a mesa branca. Porque é muito comum, Irineu, encontrar pessoas relacionando o espiritismo com a tal da mesa branca. Geralmente essas mesmas pessoas não têm um conhecimento sobre a doutrina ou nem mesmo faz parte dela. Muito embora às vezes os próprios espíritas acabam contribuindo para a confusão. Eu mesmo já me vi nessa situação, em que perguntam qual a religião eu sigo. Daí a coisa começa, Irineu. Sou espírita. Ah, é? Nossa, então você vai em terreiros e essas coisas. Como é ir nesses lugares? Não, veja bem. Você está confundindo com outra crença. No espiritismo não existe terreiros, não existe rituais, somente segue a codificação de Kardec. E aí, por aí vai à frente, Irineu. Tá certo. Agora sim deu para entender. É a tal da mesa branca, né? Mas afinal, Irineu, o que é essa mesa branca? Antônio Marcos, isso é uma denominação antiga, né? Que havia entre os centros. Quando começou a haver, havia muita divisão, né, dentro do espiritismo. Que o espiritismo, na verdade, foi codificado por Kardec, mas no Brasil ele sofreu muita influência católica, né? E também os cultos afro-brasileiros, que foi pegando, na verdade, todas essas vamos dizer, esses aspectos religiosos foram pegando, né, noções da mediunidade, situações assim, cada um foi criando o seu estilo de fazer, vamos dizer assim. A mesa branca, na verdade, é aquele tipo de centro bem antigo, lá da década de 30, 40, em que era simplesmente uma mesa, tá, com uma jarra d'água, com o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que eram os básicos, né, talvez o Livro dos Médiuns também, e outros tantos, mas basicamente o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Os médiuns eram convidados, quem tinha sensibilidade mediúnica era convidado a sentar à mesa. E como a mesa sempre tinha uma toalha branca, vamos dizer assim, convencionou-se chamar de mesa branca. Eram reuniões normais, né, de mediúnicas, reuniões de estudo, aquela coisa bem básica dentro do espiritismo. E acabou se diferenciando, acabou se tornando uma modalidade, né, dentro do estudo da espiritualidade. Então hoje tem a Umbanda, tem a Quimbanda, tem uma série de outros caminhos místicos aí. Hoje as denominações são muitas, né? Mas a mesa branca ficou caracterizada como, se não for Umbanda e não for Quimbanda, então é mesa branca. Quer dizer, é uma coisa mais light, mais leve, onde havia uma certa disciplina e tal. E, curiosamente, um não se dava muito bem com o outro, né? Um era perigoso, a Umbanda era perigosa, o Candomblé era perigoso, porque a gente não conhece, não estuda, não sabe como é que é. Então acabava rotulando as confissões, as bandeiras religiosas. São apenas aspectos todos da mesma coisa, né? Hoje a espiritualidade é mais aberta, é mais universalista. Então a gente entende o que é mesa branca, mas é uma denominação antiga, né?
que está fadada gradualmente a ir se modificando, porque tudo está se modificando, né? Tudo está se transformando para uma condição melhor. Apenas isso, né, Antônio Marcos? Você tem paciência com o povo também, porque o povo é assim mesmo. Ademir, Argentina. Olá, Ademir, uma boa tarde para você e para todo mundo aí da Argentina. Olá, Irineu. Estou passando por um momento delicado de saúde. Gostaria que você falasse algo sobre o câncer segundo o Espiritismo. Tenho lido algo a respeito, fiz uma anotação e gostaria de compartilhar e que você comentasse. O câncer, Irineu, é uma enfermidade kármica? Isso é uma pergunta. Segundo os meus estudos, informo os mentores espirituais, doenças graves como o câncer podem surgir por válvulas de escoamento, de desajustes na parte do perispírito, nascidos de nossos desatinos no passado, observada a lei de causa e efeito que rege nossa evolução. Representa uma espécie de tratamento de beleza para o espírito. Isso procede? Olha, Ademir, fala-se muito sobre o câncer, mas comprovações mesmo ainda não sei se existem coisas muito bem fundamentadas, e há muitas especulações a respeito também. O que a gente sabe, o que a gente tem notado, é que muitas doenças, de fato, podem ter alguma raiz em vidas passadas, porque, na verdade, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Pode haver alguma raiz em vidas passadas, claro. Mas também vai muito do que nós estamos fazendo hoje. A maneira como nós lidamos com o nosso eu hoje, como é que a gente age, como é que a gente reage. Alguns estudos de metafísica indicam que determinadas atitudes emocionais favorecem o aparecimento do câncer. Quando a gente guarda muita mágoa, muito ressentimento, ou somos pessoas muito críticas, parece que isso, de algum modo, tende a favorecer essa desorganização celular. Porque o que mantém as células saudáveis é o nosso campo espiritual, nosso campo vibracional. Quando esse campo vibracional, por alguma razão, se torna menos ativo numa determinada área de ação, então a célula, por ter um efeito eletromagnético menos intenso naquela região, favorece a desarticulação ou a desestruturação do movimento celular sadio. E aí então a célula começa a ter um crescimento celular anômalo, né? Doente ou anormal, né? Agora, cada vez mais a gente está percebendo que certas situações emocionais estão atreladas ao avanço dessa doença. Quando eu fiz a psicologia, eu tinha uma professora de psicologia que dizia que fez um trabalho muito grande aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, e pelas pesquisas dela, como ela fazia entrevista com muita gente, cerca de 84%, 85% dos pacientes com câncer, ela percebia que essas pessoas traziam um histórico de vida mais ou menos tendendo para isso, com ressentimento, com mágoa, com coisas vividas guardadas, sabe? Muita coisa escondida ali. E isso parece que quando fica durante muito tempo dentro da gente, há uma tendência para desorganizar a atividade celular. Parece que isso mexe com o nosso campo vibracional, o nosso impulso, e existe então a possibilidade do câncer se instalar. Nós temos que estudar muito ainda, né, David? Nós sabemos muito pouco a respeito disso, mas que existe essa possibilidade, nós somos herdeiros de nós mesmos, então alguma coisa do passado, do nosso jeitão
de ser, a gente traz lá de outras situações, de outras vidas. Mas aqui tudo é novo, né? A gente pode mudar tudo, inclusive mudar todo o nosso destino, nós podemos mudar tudo, pela nossa atitude, pela nossa postura. Então eu acredito que o nosso agora, o nosso presente, é sempre a nossa melhor oportunidade de transformar tudo. Se alguém contraiu a doença, vamos ter que lidar com ela com comportamento médico, né? Mas vamos também trabalhar as nossas emoções para favorecer não só o tratamento médico, como a nossa rápida recuperação. Irine, eu gostaria que você pedisse, a pessoa não se identificou, ao Dr. Hans e sua equipe, pois o Brasil perdeu no último dia 14 de fevereiro, um homem muito bom que ajudava muito a curar as pessoas, Dr. Edson Godoy Bueno. Peço que orem pela sua alma e que Nossa Senhora o receba em seus braços. Muito obrigado. Olha, quando a gente perde uma pessoa assim, a gente ganha no mundo espiritual um bravo guerreiro, né? Uma pessoa que tinha esse nível de importância, né? Que tinha esse nível de boa conduta. Então, embora a gente aqui fique, vamos dizer, órfão de uma pessoa dessa natureza, a gente vai ganhar no mundo espiritual um grande aliado, né? A gente ganha no mundo espiritual um grande batalhador, alguém que provavelmente irá continuar a força do seu trabalho, irá continuar a força do seu caminho, fazendo com que nós possamos viver bem. Então vamos orar por ele, né? Pedir para que ele se recupere rapidamente, né? Quer dizer, desperte rapidamente no mundo espiritual e possa continuar nos ajudando como vinha ajudando aqui, né? Tenho certeza que as pessoas de bem vão ter um despertar muito suave, muito bom no mundo espiritual. Tem sido assim a regra, eu acho que ele não é exceção. Marli, Pará. Olá, Marli, uma boa tarde para você e para todo mundo aí do Pará. Como posso curar, pois sofro de espectrofobia? Olha, todo mecanismo de cura, todo mecanismo de mudança requer uma observação do porquê que a gente contraiu isso, né? Por que que a gente acabou atraindo para as nossas experiências um tipo de situação dessa natureza? Talvez pelo modo da gente ver o mundo, de interpretar as coisas, ou às vezes a gente tem uma postura muito crítica em relação a um, ao outro. Para a gente vencer isso, nós temos que mudar, ou pelo menos mudar o nosso modo de ver a vida, o nosso modo de se ver dentro da vida e de buscar um caminho de libertação. Evidentemente, os nossos pensamentos são responsáveis por a gente atrair, né, situações dessa natureza. Mas eu acredito que se você também fizer um bom tratamento espiritual e buscar lá dentro de você as verdadeiras razões que te levaram a atrair isso, tenho certeza que você vai conseguir dar a volta por cima, e não só vai dar a volta por cima, como você vai ficar muito bem. Tudo é transformável quando a gente está com Deus no coração. Até as coisas mais improváveis a gente consegue modificar e recriar o nosso destino. Pense nisso. Tânia e Carlos, São Paulo. Tânia e Carlos. Olá, Tânia e Carlos, uma boa tarde para vocês, aqui de Olá. São Paulo. Olá, amigos do Instituto Presença. Irineu, desde a mudança do Instituto para o Ipiranga, não conseguimos mais ir às reuniões. E sinto-me muito triste e desencorajada com os acontecimentos ruins em nossa vida nesse momento. Eu, Tânia, perdi meu emprego em maio de 2016 e até agora não consegui retornar, apesar das promessas que tenho. Consegui me manter até esse mês de fevereiro, pagando minhas contas, porém agora, cada dia me sinto mais desesperada e angustiada.
Peço com toda a fé que tenho em vocês, no Dr. Hans, nas entidades que mantêm essa casa, o seu instituto, que orem por mim, para que eu possa tranquilizar e me manter na fé. Peço ajuda também ao meu marido, Carlos, que também se encontra na mesma condição, desempregado. Olha, Tânia e Carlos, a gente passa às vezes, né, uns perrengues na vida, né, uma situação, e a gente fica meio sem chão. E toda essa dificuldade social, né, quanta gente perdeu o emprego, né, quanta gente ficou numa situação parecida com a de vocês. Mas a grande, vamos dizer, a boa notícia é que vocês conhecem o mundo espiritual, conhecem as portas que indicam que a força está aí dentro e as possibilidades também de refazer. Então eu creio muito, né, tenho muita fé nisso, na transformação para melhor. Então mande para nós aqui, Tânia e Carlos, mande para nós o nome, a idade e a cidade, né? A gente vai colocar vocês aqui no caderno de oração, para que vocês possam ser auxiliados. E, se Deus quiser, rapidamente vamos mudar aí essa condição, para vocês poderem ficar muito bem. E quem sabe até, né, nos fazer uma visita aqui, para a gente continuar a nossa amizade, continuar o nosso caminho. Mande os nomes para nós aqui para o contato@irineugaspareto.com.br. Nós vamos procurar, né, unir os nossos pensamentos, pedir ao Dr. Hans e a toda a sua equipe para ajudá-los a reencontrar o melhor caminho aí, tá bom? Obrigado por estar conosco. Gisonélia, de Coronel João Pessoa, Rio Grande do Norte. Olá, Gisonélia. Boa tarde para você e para todo mundo aí do Rio Grande do Norte. Irineu, vou falar um pouco sobre mim. Minha vida não é nada fácil, como de qualquer pessoa. Desde pequena sempre tive curiosidade sobre a espiritualidade e há 6 anos venho estudando sobre o assunto. Mas queria pedir um conselho, uma ajuda e até oração para a minha vida, porque nunca consegui ter uma vida em paz. Quando não é um problema familiar, é profissional, é amoroso. Sempre os meus relacionamentos em todas as áreas são conturbados, além de sofridos. Sempre tive perda de dinheiro. Nada do que planejo dá certo. E é como se algo mudasse as coisas em minha vida. Sempre algo vem para mim, Irineu, mas acaba sendo desviado. Me ajude, por favor. Já pedi tanta ajuda a tantas pessoas erradas que acabei me privando da vida. Tem uma hora que a gente se decepciona, né, Gisonélia? A gente fica assim, sem saber para onde correr, né? Sem saber em quem confiar. Isso é uma situação muito, muito chata mesmo. Mas eu penso assim, se você tem interesse na parte espiritual, significa que você tem um pé nessa coisa. Porque ninguém é atraído para a parte espiritual se não tiver condições de poder fazer uso do conhecimento. O conhecimento da espiritualidade, ele é muito útil para nós. Não é que ele vai resolver todos os problemas, mas ele é uma estratégia de caminho muito positiva que nos ajuda a enfrentar as dificuldades e dar a volta por cima. Você vê que a tua vida está acontecendo e alguns padrões estão se repetindo, né? Parece que as coisas vão te ajudar, daqui a pouco inverte tudo. É um padrão, né, de situações que você vem sofrendo, que você vem passando ao longo do tempo, e você está precisando de apoio espiritual. Eu não sei, eu não conheço aí no Rio Grande do Norte uma casa assim de confiança para poder indicar. De qualquer maneira, vamos fazer o seguinte, Gisonélia, manda o teu nome, idade e cidade aqui para nós, para o e-mail contato@irineugaspareto.com.br, contato@irineugaspareto.com.br. Mande aqui para nós vamos pegar o teu nome, vamos colocar no nosso caderno de oração, de prece, e vamos ver como é que você vai se sentindo. Assim, ao longo do caminho, você vai nos dando notícia. Eu tenho certeza que você vai melhorar, tá? Não desanima não, vamos dar a volta por cima aí, tá bom? Obrigado por estar conosco. Lia, de Campinas.
Olá, Lia. Uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Campinas. Minha mãe sempre foi uma pessoa negativa e pessimista. E hoje eu me vejo agindo como ela. E ela me culpa por ser assim, visto que, devido ao meu comportamento, tenho dificuldades em progredir em todas as áreas da minha vida. Pergunto, Irineu, como lidar? Ela não se toca que eu sou uma vítima da convivência com ela. E se não bastasse, me faz sentir culpada. Vê como é que é engraçado, né, Lia? Você nasceu dela, assim, vocês têm uma afinidade espiritual, sei que são um pouco parecidas, tudo bem. Mas se você, Lia, está percebendo que a influência dela pode manifestar-se em você trazendo negatividade, nós temos que agir diferente. Eu tenho que buscar em mim o meu melhor. Claro que você está do lado dela e as coisas, enfim, existe uma influência e tudo mais. Mas eu sou mais forte que o meu pensar. Eu sou mais forte que as minhas ideias. Eu sou mais forte. Então, embora você tenha de lado a influência dela, você tem que ter a sua influência. Você como individualidade, você como pessoa. Embora você reconheça que o meio pode se manifestar em você, você também pode influenciar o meio, sendo mais positiva, sendo mais ativa, acreditando mais em você, que a coisa, deixa ela pensar o que ela quiser. Você vai fazendo o seu, fala, não, eu não aceito isso, eu não quero isso na minha vida, eu não estou para essa negatividade, eu vou dar a volta por cima, eu creio que eu vou conseguir, eu acredito em mim. E vamos começar, primeiramente, Lia, neutralizar essa negatividade. Primeiro a gente neutraliza a negatividade, para numa sequência maior a gente positivar. Não dá para a gente positivar num primeiro momento, porque a gente está muito preso no negativo ainda. Mas comece a neutralizar. Não, eu nego esses impedimentos, eu nego tudo isso, Deus é uma coisa boa para mim, tal. Parece uma coisa assim meio de sonho no começo, mas você vai partindo para neutralizar. E na sequência você vai positivar. Tenho certeza que você vai dar a volta por cima. Pois mande a notícia para nós aqui, Lia, tá bom? Vamos lá, vamos dar a volta por cima, vou pedir por você. Lima, de Lisboa. Olá, Lima, uma boa tarde para você, para todo mundo aí de Lisboa. Eu tenho seguido aqui de Lisboa. Estou encantado com a sua ajuda tão clara no seu discurso. Estou seguindo religiosamente você no Face e nos programas. Muito obrigada. Ô, Lima, eu é que te agradeço, né, aí a parceria, né, a sua contribuição. Na verdade, a gente vai somando forças, né, porque o mundo está tão esquisito, né, Lima, as coisas estão tão assim de perna para cima, né? Há muita coisa estranha acontecendo, mas nós podemos virar esse jogo, né, devagar, na paz, na inteligência, né, no bom senso, no equilíbrio e, sobretudo, fazer uma boa gestão das nossas emoções, do nosso pensamento, cuidar dele, só permitir que um pensamento entre e se nutra da gente quando a gente sinta de fato que aquilo é uma coisa boa para nós, porque nós somos, vamos dizer, produto do que a gente pensa. Sentindo a gente pensa e pensando a gente realiza. Quer dizer, se a gente perceber bem isso, nós vamos conseguindo transformando a nossa vida, apesar dos desafios, a gente vai transformando para melhor. E fico feliz, né, que os nossos programas, enfim, os nossos vídeos possam estar colaborando com você aí. Um grande abraço e obrigado por estar conosco. A pessoa pede para não ser identificada. Ok. Ela é de Minas Gerais. Boa tarde. Sou uma pessoa que sofre de fobia. Faço análise, porém sinto que realmente é complicado sair dessa situação. A circunstância que causa fobia, tentamos nós, fóbicos, evitá-la a todo custo, porque sentimos dor, derrota, etc.
Penso que deve levar muitos anos para nos recuperarmos. Será que está correto esse meu sentimento, Irineu? E parabéns pelos programas, pelas postagens no seu Face. Olha, as fobias são produtos, né, das nossas crenças. E uma crença não se forma da noite para o dia, né? Nossos medos, nossas crenças, a ideia de que somos menos, a ideia de que somos fracos, ou impotentes, ou somos inadequados, ou não vamos dar conta, que aquela situação vai nos engolir, A gente cria uma série de aspectos que tem uma repercussão emocional forte. E aí a gente coloca uma grande dose de verdade nisso. Essas impressões vão se tornando verdadeiras. E aí vem um outro conceito dizendo assim: mas é muito difícil vencer. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu penso que vou demorar muito tempo. Tudo isso é crença. Não vai demorar muito tempo não, porque eu estou cansado disso. Eu não quero mais isso em mim. Eu sou mais forte que isso e a bondade divina vai me dar uma estratégia de solução. Eu não quero mais ficar nesse medo, não quero mais ficar nessa fobia, não aguento mais essa prisão, eu vou romper com isso, eu vou buscar a minha força e a bondade divina vai me dar a direção. Num primeiro momento, ao falar assim, dá a impressão que a gente está meio fora do natural, né? Mas não, a gente vai quebrando padrões, porque esses padrões vão se formando e a palavra, ela tem a força de uma sentença declaratória. Tudo isso que a gente fala, isso é muito difícil, vai levar muito tempo. Toda vez que você fala isso, você está fazendo uma sentença, uma declaração, uma afirmação, e isso, de fato, vai ficando emocionalmente ali alojado. Não. É difícil, mas eu vou dar a volta por cima, porque eu não quero mais isso. A gente começa a quebrar esse padrão. E de quebrada em quebrada eles vão ficando menores, vão perdendo força, e eu vou ganhando força em mim, tá certo? Então vamos por aí, vamos quebrar esses padrões, que você vai sair disso, vai vencer essas fobias todas. Acredite em você, você tem força e é muito mais inteligente do que sabe ou do que pensa. A pessoa pede para não ser identificado. Ok. Irineu, o acompanho sempre. O ginecologista disse que estou com uma úlcera vaginal. Estou tratando. Peço ao Dr. Hans que me ilumine. E se você pode comentar isso na visão da metafísica? Cada órgão do corpo da gente reflete um pouco as nossas emoções, os nossos estados de ânimo. A gente tem muitas ideias ainda pervertidas sobre a vida sexual, sobre os perigos, sobre os medos. A vagina também se refere metafisicamente às questões da criatividade, às possibilidades da gente trazer para fora o nosso potencial. Existem muitos caminhos e, sem querer, emocionalmente, a gente machuca determinados órgãos ligados a alguns aspectos emocionais. É possível que você tenha, ao longo do tempo, gerado alguns pensamentos que machucaram você emocionalmente, num primeiro momento, e depois isso se manifesta no corpo, porque o corpo é um retrato do espírito, não é? Isso se manifesta, se solidifica e vem à tona a necessidade de cuidar. Mas isso, uma úlcera é sempre um machucado, um esfolado, né? Alguma coisa que por qualquer razão você, dentro de você, talvez você tivesse alimentado. Então, comece a limpar as ideias sobre a sua criatividade, as ideias sobre sexo. Tudo é muito natural, tudo é muito tranquilo. A gente vai lidando com as coisas de maneira muito serena, muito natural mesmo, né? Porque é natural. E aí, devagarzinho, você vai fazendo o tratamento. Se você, por acaso, não melhorar,
Você manda para nós aqui o seu nome, idade e cidade. Só precisa disso. Nome, idade, cidade. Mande aqui para o contato@irineugaspareto.com.br. Nós vamos colocar o teu nome aqui no nosso caderno de orações e você vai se sentir melhor com apoio espiritual, tá bom? Mas pensa nisso, vamos mudar esses padrões aí. Sidney, Rio de Janeiro. Sidney, Rio de Janeiro. Olá, Sidney, uma boa tarde para você e para todo mundo aí do Rio de Janeiro. Sempre que posso, eu acompanho e o admiro muito. Gostaria de saber, porque mesmo fazendo atividade física e meditação, Irineu, a ansiedade se faz presente, interferindo na qualidade da minha vida. Sidney, a ansiedade parece ser uma doença da modernidade, né? Porque se você for pensar bem, tudo você tem que fazer, né? Você tem que fazer atividade física, você tem que meditar, porque você tem que organizar, porque você... Esses tem que, embora sejam disciplinas importantes, muitas vezes isso gera em nós uma cobrança interminável. E quando a gente fica na cobrança interminável, a gente perde um pouco a essência do nosso natural, do nosso jeitão natural, né, Sidney? Do teu jeito, como é que o Sidney é mesmo de verdade. Então o que acontece? A gente começa a se cobrar. E quando a gente se cobra, a gente fica sempre no que tem que ser e não naquilo que é. Não, eu vou fazer, tudo bem. O segredo da gente lidar melhor com a ansiedade é você ficar no seu agora. Mas sempre, se você prestar atenção, Sidney, sempre tem um depois. Sempre tem um depois. Sempre tem uma coisa que você vai fazer logo na sequência. Então, o ansioso está aqui e está no futuro. O Dr. Augusto Cury, nos livros dele, que ele chama de Ansiedade e Ansiedade 2, ele fala muito sobre a síndrome do pensamento acelerado, que é uma coisa que a gente está vivendo na modernidade. Não, tem que fazer, porque você tem que ser o melhor, você tem que ter o corpo mais assim, mas você tem que ser o número 1, você tem que ser o cara, você tem... Isso não, se a gente tivesse uma cabeça boa para alimentar isso, tudo bem. Acontece que a gente se impõe certas circunstâncias e está sempre se cobrando, isto é, você faz, mas está sempre devendo para si próprio, né, Sidney? Leia o livro do Augusto Cury, o Ansiedade, você vai entender um pouco sobre isso. Por que que você não consegue controlar, apesar de fazer tudo o que você faz, por que que você não consegue mudar? Então tem que ficar no seu agora, ficar no seu aqui. Deixa o depois para depois e deixa o antes para o antes, porque já foi mesmo, já passou, o passado já passou. Então fica só aqui, não vai para lá não. Ah, mas eu tenho que organizar a minha vida. Não, eu vou organizar a minha vida, meus horários, mas sempre estou aqui e não lá. Porque se eu estou aqui e lá, eu vou ficando assim muito defasado, vou ficando muito acuado pelas minhas cobranças e a ansiedade me pega. Não, eu vou ser mais meu amigo, eu vou ter mais calma, não é? Eu não preciso ser o padrão. Eu sou do jeito que eu sou do jeito que eu naturalmente sei ser. Acho que por aí a gente consegue lidar melhor com a ansiedade, tá bom, Sidney? Grande abraço a você. Aí, finalizando, nós temos a Crisandra, da cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul. Olá, Crisandra, uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Carazinho. 29 anos, estou com sérios problemas referente a trabalho, desemprego e não consigo uma colocação. Sempre fico nos 2 últimos. Alguma dica? Bom, Crisandra, a gente precisa entender qual é a tua relação com o trabalho, né? O que significa trabalho para você? Por que será que você não consegue se identificar com coisas positivas do seu trabalho? Às vezes é o próprio conceito de trabalho. A gente vai trabalhar para ganhar dinheiro, vai trabalhar para subsistência. Tá, isso está implícito na ideia, né, de trabalhar.
Mas o que será que acompanha você no seu trabalho, né? O que será que faz você ficar insatisfeita? Por que você não consegue se satisfazer no seu trabalho? Por que você não consegue ficar bem com você? Você faz, mas está sempre devendo para si mesma. Parece que falta alguma coisa, falta algum caminho, falta um complemento. E o trabalho é apenas um caminho para você exercitar tuas qualidades pessoais, tua destreza, tua inteligência, tua persistência, tua perseverança. O trabalho, ele é um exercício maravilhoso na vida da gente. Então, ele não é aquele sacrifício, né, que as pessoas falam, mas hoje acabou virando isso. Então, eu penso que o que está te causando desconforto é a tua visão de trabalho. Dá uma repensada nisso, vai com calma, que você vai encontrar uma outra definição do que o trabalho significa para você, para que você possa ter mais conforto dentro dele, possa se sentir melhor, mais animada, mais motivada a fazer as coisas que você precisa. Depois mande notícias para nós, tá bom, Cristana? Um grande abraço para você. Bem, nós estamos aqui chegando ao final do nosso bate-papo de hoje. Nós vamos fazer o seguinte: o Dr. Hans irá fazer uma meditação hoje sobre essa questão do eu comigo e eu com os outros. Nós vamos, ele vai fazer uma meditação sobre isso, coisa de 10, 12 minutos. E a gente sempre traz a palavra do Dr. Hans porque é uma pessoa que está no mundo espiritual e ele atua em mim, né, através da mediunidade, trazendo sempre alguma forma de ver e de pensar que favoreça o nosso caminho, favoreça o nosso momento. Então nós vamos preparar aqui o equipamento para gravar. Você pode deixar um pouquinho d'água aí do lado do computador. É coisa de 10 minutos, é coisa muito rápida, mas os amigos espirituais, se você estiver em sintonia, eles vão visitar você, deixar muita paz aí no seu lar, na sua vida, na sua saúde, na sua família, para você ter um clima melhor, tá bom? E aqueles que não puderem fazer a meditação ou não quiserem, eu quero desejar aqui um super final de semana, muita paz, muita luz, muito equilíbrio, positiva a sua mente, positivo o seu coração. Semana que vem tem mais. Cuidado com essa coisa de carnaval, né? Vai na manha, né? Vai na boa, não exagera, né? Porque às vezes as pessoas, com essa coisa de se divertir, elas também perdem a noção do que é natural, do que não é, e acabam se excedendo e depois vão lamentar. Não, o negócio é para divertir, é para ficar na paz, na alegria, para que tudo funcione bem, tá bom? Super final de semana para todos vocês. Já já nós voltamos aqui com a meditação do Dr. Hans, tá bom? Um grande abraço.